Nessa aula, nós vamos aprender a criar a nossa primeira assembly, ou seção tipo, a partir de um conjunto de subassemblies que delimitam as estruturas utilizadas para estradas. Além disso, aprenderemos algumas ferramentas que facilitam a criação da subassembly e a utilizar os pontos de inserção, que também são muito utilizados em qualquer projeto de corredores. O primeiro passo é informar ao Civil 3D que nós queremos criar uma assembly. Então, para isso, nós vamos ter que vir aqui no menu Assembly, dentro de Create Design, na aba Home. Se eu clico aqui em Assembly, eu vou vir na opção Create Assembly. Dentro dessa opção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome. Então, eu vou colocar aqui Seção Tipo. Mas nesse caso, você poderá colocar o nome que quiser e dê preferência a trabalhar com nomes que facilite na hora de outras pessoas trabalharem com seu projeto, entender o que ele tem que fazer. Depois, o que eu vou fazer aqui? Colocar uma descrição. Então, eu vou colocar aqui, primeira sessão criada no curso sobre corredores. Vocês também vão colocar a descrição mais interessante ao seu projeto. Depois, os outros objetos que nós temos que selecionar aqui, as outras características da nossa assembly se referem aos padrões dela. Então, eu vou deixar o tipo como order mesmo, o estilo como básico e o código como todos os códigos. Então, eu vou clicar aqui para finalizar em OK. E ele pede aqui para mim na barra de comandos para clicar em algum local onde eu possa colocar a baseline da minha assembly. Então, eu clico aqui e eu criei. A partir dessa linha que eu vou desenvolver a minha seção tipo. Agora que nós já criamos a nossa assembly, nós podemos então inserir as subassemblies que vão definir as características da seção que vai criar a nossa estrutura no Civil 3D. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a inserir as subassemblies. De que forma? Como esta assembly vai representar uma seção de uma estrada, nós vamos ter que encontrar algumas opções de estrada, como, por exemplo, a pista, a sarjeta com meio fio, e o calçamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar na minha Tool Palette e tem algumas opções que são apresentadas para mim. A pista, que é o primeiro detalhe que você deve inserir, deve ser encontrada na opção Lanes aqui. Tá vendo? E dentro das opções que nós temos, a mais utilizada é a Lane Super Elevation AOR. Tudo bem? Então, eu clico aqui e vou clicar na minha assembly. O único problema de sair clicando direto é que você não vai poder alterar muitas coisas depois. Então, o que é o ideal? Antes de você clicar, você altera as características da subassembly, que são encontradas aqui, ó, nos parâmetros avançados. Então, essa minha subassembly tem essas características, que podem ser alteradas aqui, nesses espacinhos que estão na cor branca. A primeira coisa é o lado, se eu quero esquerda ou direito. Se eu quero direito, eu deixo right mesmo. E left, se eu quero que ela seja criada à esquerda da minha assembly. Depois eu tenho os parâmetros que definem essa estrutura. Então, nesse momento, eu vou mudar o que apenas? Apenas a largura. 3,5 metros. E vou deixar o restante como declividade, profundidade da pavimentação. Eu vou deixar isso como padrão. Então, mudei minha largura para 3,5 metros e vou clicar aqui na minha assembly. Olha só. Cliquei. E ele inseriu minha pista. Se eu continuar clicando, ele vai criar outras aqui. Quer ver? Cliquei e ele criou. Então, o que eu tenho que fazer? Pressionar ESC e apagar essa que eu criei sem querer. Então, sempre que você inserir uma subassembly, você utiliza o ESC para cancelar o comando. Agora que nós já inserimos a pista e podemos visualizá-la aqui, nós vamos inserir a sarjeta e o meio-fio. A sarjeta e meio-fio poderá ser encontrada aqui em Curbs. Olha só, clica aqui em Curbs e eu tenho aqui Urban, Curb Gutter, General. Eu também posso encontrar na parte básica aqui. Se eu vier aqui na básica, eu encontro Basic, Curb and Gutter. Normalmente, nós temos várias opções. A que a gente mais utiliza é essa Basic, Curb and Gutter. Então, eu clico aqui e venho mais uma vez trabalhar com os parâmetros dela. Então, eu vou colocar aqui como sendo meio metro, tudo bem? E vou colocar aqui como largura do meio fio, vou deixar 0,15 mesmo, vou deixar com essas características. Assim que eu fiz isso, basta eu vir aqui e clicar na minha subassembly. Olha só que engraçado, ela saiu num local que não ficou muito legal. Eu queria ela aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar também minha paleta aqui, vou cancelar, clicar nela e pegar por esse pontinho aqui.
que é onde ela está ajustada. E vir nesse outro pontinho aqui em cima. É só clicar aqui dentro, ó. Vou clicar e ela foi inserida agora certinho no lugar que eu queria. Então, esses pontos de marcação, eles são muito simples de ser trabalhado e muito fáceis de editar também, caso a sua subassembly tenha saído no local que você não deseja. Aqui já está quase pronta a nossa assembly. Já temos a pista e o meio-fio. Agora falta a gente colocar o quê? O nosso calçamento aqui, que é onde o pessoal vai poder caminhar. O que eu faço então? Venho aqui na minha Tool Palettes, clico nela e vou procurar aqui Basic Sidewalk. Clicando em Basic Sidewalk, eu tenho as mesmas características que eu tenho que editar aqui. Então, como largura, vou colocar 1,5. Vou clicar aqui, apagar esse 8, colocar um 5. E vou mudar o buffer para 0,5, que vai ser a distância que vai ser criada a nossa calçada a partir da sarjeta. Vou colocar nem 1 metro de distância. Então, fiz isso. Agora basta eu vir e clicar aqui, ó. Vou clicar e ela saiu também no lugar que eu não queria. O que eu faço? Pego ela e trago também aqui nesse pontinho. Olha lá, agora eu criei e ficou certinho. Então, tem aqui a minha pista, meu meio-fio com a minha sarjeta e o meu calçamento. Agora nós já podemos finalizar o nosso projeto de assembly. Então, para que a gente possa finalizar nossa sessão, nós vamos inserir uma subassembly muito interessante que vai fazer com que essa seção se adapte ao terreno quando ela for inserida em um corredor. Que subassembly é essa? Aqui mesmo dentro do conjunto de subassembly básicas, nós vamos pegar aqui Basic Side Slope Cut Ditch. Então eu clico aqui e venho aqui no finzinho e vou clicar dentro desse marcador para que ele possa ser inserido. Como ela foi inserida num local onde eu não quero, eu pego ela aqui e trago para o meu marcador, fazendo com que agora a minha assembly tenha todas as subassemblies necessárias para um projeto de estradas. O que acontece? Nós só criamos ela do lado direito. O processo para criar para o lado direito é muito fácil. Eu posso repetir tudo que eu fiz, ou então selecionar os objetos, clicar com o botão direito, tente não selecionar esse objeto vermelhinho aqui, seleciona um a um, clico com o botão direito em cima de uma das subassemblies e utilizo a opção Mirror. Depois basta clicar em uma delas e ele vai espelhar a nossa subassembly, gerando para nós a nossa seção que poderá ser utilizada no nosso projeto de corredores. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma assembly que representará um tipo de seção voltada para projetos de estradas e ruas. Devido a isso, inserimos subassemblies que representaram as pistas, calçamentos, sarjeta e as subassemblies também que servem para conectar a nossa seção ao terreno utilizado.